Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Expo Supermercados. Está incrível essa programação. Eu fico muito feliz receber supermercadistas que também são especialistas. Recém acabei de falar com o Gilson Lopes, que gentilmente cedeu seu tempo, assim como outros supermercadistas, outros especialistas e também os fornecedores, para passar conhecimento, tanto a experiência como dicas que muitas vezes os supermercadistas não têm no dia a dia. Então, é muito bacana isso. E agora, nosso querido amigo Rafael Haddad, obrigado por estar Olá, conosco. como vai? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Fabiano, um abraço. Obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos. Para a gente é sempre uma honra poder falar com o supermercadista, por mais que estejamos um pouco à distância, mas a conexão fica mais próxima quando a gente pode fazer dessa forma. E hoje, né, Gilson, Rafael, hoje a gente vai falar sobre transformando colaboradores comuns em extraordinários, né? Um desafio. E você Perfeito. eu sempre comento para o pessoal que está nos assistindo e também aqui nos bastidores, que legal esse trabalho que vocês têm feito, essa dedicação nas redes sociais de passar esse conteúdo, o dia a dia. Eu acho que tem muitos empresários de outras áreas que, olhando vocês, se entusiasmam para entrar nesse setor supermercadista. Comenta um pouquinho do teu trabalho aí nas redes. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Rafael Haddad, eu tenho 30 anos. Eu sou empresário aí do ramo de varejo, de supermercado. Tenho uma franquia de açaí também. Tenho um escritório de mentoria e consultoria para outros donos de supermercado e empresas no varejo, né? Atuo também através do meio digital. Tenho um canal no Instagram que eu falo sobre supermercado, sobre varejo. Gosto muito de falar sobre gestão de pessoas, treinamento, performance de colaboradores, equipes, processos, gestão familiares, enfim, todo o assunto aí que engloba o dia a dia aí do nosso setor. É incrível, eu assisto e eu sou daqueles que ainda participo das enquetes ali. Está sempre fazendo pergunta e eu vou respondendo, porque é muito importante, porque em cima dessas enquetes é que você forma o teu conteúdo. Sem dúvida. A gente hoje no meio digital, a cada dia que passa, nós contamos cada vez mais com a colaboração das pessoas que estão nos assistindo todos os dias, né? Porque já são um número muito grande, muito relevante. E isso ajuda também, beneficia o trabalho, porque a gente consegue ser mais direto, trazer um conteúdo muitas vezes mais assertivo, e a participação de todos sempre é fundamental. Então, falando em participação, a questão dos colaboradores, o tema proposto que você trouxe aqui para a Expo Supermercado, a gente agradece esse espaço que você está dando para nós e para todos que estão assistindo, transformar colaboradores comuns e extraordinários. Me conta aí. Muito bem. Então, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, e a gente precisa entender um pouquinho o que acerca a questão das pessoas, tá? Para quem não sabe ou para quem não percebeu ainda, nós estamos entrando num colapso de pessoas, de colaboradores no varejo. Está cada vez mais difícil de contratar pessoas para se trabalhar nas operações. Então, muitas vezes as empresas elas acabam contratando pessoas que não têm muito o comportamento necessário, não têm as habilidades necessárias ali para estar no varejo. Então, consequentemente, você acaba enchendo a sua loja de pessoas comuns. E, claro, ainda também tem aqueles que têm o perfil ali compatível com o varejo, entretanto, eles não estão performando da maneira correta, né? Então, muitos donos de supermercado, por muitas vezes e muitos anos, eles acabaram se acostumando com colaboradores medianos, com pessoas que simplesmente não faziam mais do que o necessário, pessoas que não estavam alinhadas com o propósito da loja, com o planejamento da loja, e por conta, muitas vezes, dessa escassez de pessoas, essas pessoas dificilmente acabavam saindo dos supermercados, porque eles precisam de um quadro muito grande de colaboradores para fazer a coisa funcionar, e, consequentemente, essas pessoas elas foram ficando. Entretanto, isso é um pouco
complexo, porque muitas vezes essas pessoas elas acabam transmitindo um pouco do comportamento, elas acabam influenciando os demais, e quando você já foi se deparar, quando você for perceber, a maioria dos colaboradores na parte operacional estão ali todos propriamente performando não mais do que a média, entende? Então, essa é uma das realidades que vem acontecendo. Você quer falar alguma coisa? Eu não, eu estou prestando atenção e Eu não muito. escuto o seu áudio. Ah, desculpa. Eu estou Agora sim. prestando atenção e muito. Tudo isso que você fala é muito importante. Eu estou aqui só observando aqui, aprendendo, assim como os outros. Bom, então, e aí, pessoal, o que acontece, né? Quando a gente chega nessa prerrogativa sobre colaboradores, por muito tempo, o dono do supermercado ele pensou assim: pô, mas eu não sou responsável em treinar essas pessoas, isso não é problema meu, o cara tem que vir aqui, tem que saber o que tem que fazer, ele tem que saber como que é as coisas, o que eu exijo do cara. Então, por muitas vezes, ele não assumiu a responsabilidade, ele não se posicionou da maneira correta. E nós estamos percebendo que quanto mais o tempo passa, mais essa prerrogativa ela vem caindo por terra. Hoje nós já temos uma filosofia de trabalho totalmente diferente. Muito por conta dessa escassez de pessoas, é responsabilidade sim do supermercado começar a capacitar seus funcionários, seus colaboradores, treinar eles não só na parte técnica das funções, como também treinamentos sobre a parte comportamental, que isso hoje é um pré-requisito extremamente necessário, ainda mais sobre o momento no país que nós estamos passando, instabilidade política, instabilidade aí por conta do coronavírus, né, do Covid, e a questão da inflação muitas vezes acabando sendo descontrolada, o dólar subindo muito alto, enfim, são coisas que acabam prejudicando aí na sua operação. Então, eu resumi um passo a passo aqui para o dono do supermercado ele começar a fazer um trabalho muito bem feito, ele começar a construir, de fato, pessoas de resultados. Então, vamos lá. Antes da gente falar sobre os funcionários que nós já temos existentes na loja, é muito bom relembrar que, no momento do recrutamento, quando você está captando pessoas para trabalhar na sua loja, é muito interessante que você busque pessoas que estejam alinhadas com o seu perfil. Então, vamos supor, Fabiano, que eu sou dono de uma loja premium num bairro classe AB, e aqui nós precisamos de pessoas que sejam extremamente atenciosas, extremamente delicadas, que sejam sensíveis, que conseguem olhar, por exemplo, o comportamento do cliente na loja e tem aquela percepção de necessidade. Pô, legal, a gente listou aí algumas habilidades, competências necessárias. Adianta, por exemplo, você pegar um cara que muitas vezes carrega a chapa no Ceasa, descarrega caminhão, o cara que é broca mesmo, para ser teu repositor, teu atendente? É completamente incompatível, entende? Porque ele não vai conseguir performar de acordo com o teu público. Então, muitas pessoas elas acabam errando no recrutamento e seleção, e aí acaba entrando muita pessoa que acaba sendo desqualificada. E agora, falando dessas pessoas que estão na loja, eu acho que o primeiro ponto que todo dono de supermercado ele deve se atentar é a autoanálise. E o que significa a autoanálise? Quando você olha para um colaborador, ele, claro, obviamente, quando a gente fala de auto, a gente fala de si próprio, né, de uma autoavaliação, ele precisa entender quem é realmente ele, quais são as forças, quais são as fraquezas, como que ele pode melhorar, como está o nível dele dentro da empresa, e ele precisa começar a explorar melhor isso. Tá? Então, eu sempre dou um exemplo de um skill de comunicação. Pega um cara que muitas vezes ele é comunicativo, certo? Muitas pessoas não percebem, mas isso é um dom muito positivo. Então, se você tem um colaborador que ele é extremamente comunicativo,
você tem duas maneiras. Se você é um líder, você é um gestor, você é um cara bom, você capacita esse cara da maneira correta, se você treina esse cara, se você usa essa habilidade a seu favor e explora melhor isso, pô, o cara vai ser um puta de um vendedor, ele vai ser um grande atendente, ele pode ser um grande líder, ele vai ter facilidade em dar feedback, em delegar tarefa, em falar com o cliente, porque você lapidou aquela habilidade no cara. Só que se você for um gestor, que você não está nem aí para o colaborador, que você não se posiciona, não treina, não capacita e deixa o cara lá abandonado, o que vocês acreditam que esse colaborador vai virar? Ele vai virar um cara que influencia outras pessoas, ele vai virar um cara fofoqueiro, ele vai virar um cara que conversa muito durante o trabalho, totalmente improdutivo. Ou seja, o que eu quero ensiná-los essa noite? Você tem uma habilidade, independente de qual seja nas pessoas, e você sempre terá dois caminhos. Então, você, gestor, precisa estimular tanto a autoanálise e o autodesenvolvimento dessas pessoas, como você também deve fazer parte do processo de evolução e desenvolvimento desse cara. Você precisa dar ferramentas para essas pessoas crescerem, entende? Porque se você deixar o cara abandonado, provavelmente esse cara vai se perder. Então, por que muitos donos de supermercado não gostam de pessoas comunicativas? Porque eles já têm traumas, eles acham que essas pessoas não são recuperáveis, que eles não têm mais o que fazer, enfim, acaba ficando de um jeito aí a ver navios, entende? Então, você, dono do supermercado, comece a fazer autoanálise, comece a promover desenvolvimento. E aí, nós vamos para o segundo passo. Pessoal, o Gilson falou uma coisa muito legal. A teoria, ela só existe quando se põe em prática. A melhor teoria que existe é a prática, e ponto. Eu falo assim, eu já estudei, eu fiz faculdade fora do país, eu estudei nas melhores faculdades aqui do Brasil, só que de nada vai valer se eu colocar isso em prática. Então, o segundo passo do desenvolvimento de uma pessoa é você promover desafios, é você promover situações onde essa pessoa se desenvolva. Hoje eu estava dando uma palestra para empresários, donos de supermercado que têm filhos inseridos no varejo, e o grande problema deles era esse. Eu falei, pô, mas como que eu desenvolvo meu filho? Eu falei, cara, vocês tratam o filho de vocês como um pedaço de diamante. Enche o moleque de regalia. Deixa ele lá só fazendo bem bom, trabalhando do jeito que gosta, do jeito que quer. O cara não sabe, não conhece nem um pouco a parte operacional. Como que esse menino vai se desenvolver dentro de um supermercado? Como? Não existe isso. Ele precisa conhecer os processos, ele precisa ir para o chão de loja, ele precisa viver experiências, ele precisa vivenciar problemas, ele precisa se relacionar com outras pessoas, ele precisa fazer alguns requisitos para quê? Para ele começar a criar casca, para ele começar, de fato, a entender como funciona o negócio, entende? Então, promover desafios, oportunidades de desenvolvimento é um passo essencial. E aí, o terceiro passo, qual que é? O monitoramento. É o monitoramento. Você começa a avaliar, é uma escadinha de evolução. É muito interessante, eu sempre dou um exemplo, Fabiano, muito legal, que é uma linha de crescimento, né? Uma linha de desenvolvimento do colaborador. E eu geralmente costumo comparar as fases de vida. Então, você tem o colaborador, isso em cada função, né? Vamos supor que eu entro na função de repositor. Eu sou um colaborador bebê, eu sou um colaborador criança, eu sou um colaborador adolescente, eu sou um colaborador adulto. Então, existe o repositor bebê, que ele é um cara que ele não sabe nada. Ele não sabe nada, ele tem muita dificuldade, ele ainda não tem ordem de prioridade, ele não conhece rotina, ele não tem o torque de abastecer direito. Só que quando você vai treinando, você, líder, vai ensinando, você precisa sim ficar de uma certa forma, no momento, sendo mais incisivo, dando mais qualificação para ele, mostrando, ensinando todo o tempo, ele vai se desenvolvendo, onde ele
ele alcança o estágio de criança. O que a criança é? A criança ela já começa a ter noção das coisas. Ela já sabe, por exemplo, o que ela gosta, o que ela não gosta, ela já sabe o que é certo, o que é errado. Só que ainda ela é uma criança. Então, assim, você, líder, precisa ficar no pé dela, você precisa ficar ensinando ainda, só que ela já vai começar a mostrar uma curva de evolução. Ela já vai, por exemplo, aprender quais produtos, onde ele está guardado no estoque, ele já começa a aprender o primeiro que vende ao primeiro que sai, ele começa a aprender a limpar a gôndola, ele começa a aprender algumas coisas que não seja só repor mercadoria, né? E aí você vai para o terceiro estágio, que é o estágio do adolescente. O que é o adolescente? O adolescente, ele basicamente sabe como funciona tudo, só que ele ainda é imaturo, ele precisa de cobrança, ele precisa de coordenação muitas vezes, ele ainda não é autônomo, ele não consegue ter 100% de todas as funções na mão e conseguir executar, como um adulto responsável muitas vezes executa. E aí você precisa ficar monitorando essa fase. Você vai lá, dá um feedback, monitora, não precisa ficar em cima o tempo inteiro, mas vai monitorando. E, por último, tem um colaborador adulto, entende? Pensando no repositor, então um cara na fase de adolescente, por exemplo, ele já é um cara que ele sabe o que é um cross-merchandising, ele já sabe, por exemplo, o que o colaborador quer, se ele está faltando algum produto, ele já tem uma leve noção sobre categoria. O cara que é um repositor mais autônomo, um cara que é um cara mais assim proativo, um cara mais decisivo ali na loja, ele é um cara que ele ajuda o comprador com ruptura, com sugestão, ele escuta o cliente, ele olha, por exemplo, a categoria, ele olha um produto, ele fala, eu dei até esse exemplo, né? Ele pega um papel higiênico, às vezes, um neve, que é super macio e excelente, a R$14, ele pega aquele primeiro preço tal, que é bem ruim, a R$13,50. Então, ele olha para a categoria e ele vai falar, olha, a diferença é tão pouca que aqui o cliente só vai levar o neve. Então, ele tem essa visão mais categórica do negócio. Ele já sabe, por exemplo, ter processos de cuidar de data de validade, ele já sabe diversas coisas. Então, pessoal, o que é interessante que vocês façam na loja de vocês? Começa a preencher um requisito. O que é um repositor bebê, um repositor criança, um repositor adolescente, um repositor adulto? O que eu espero de cada um? E aí, sabe o que eu comecei a perceber, Fabiano? Eu percebia que eu tinha repositores com 3, 4, 5, 6 anos de casa que eles se comportavam igual repositor bebê. Precisavam toda hora ficar falando, toda hora no pé, toda hora pedindo, toda hora isso, toda hora aquilo. E aí, quando eu fiz essa curva de evolução e comecei a monitorar o resultado dessas pessoas, eu percebi o quê? Esses caras não prestavam. Entretanto, os novos que foram chegando, eles já foram chegando e sendo enquadrados nessa curva de evolução. Eles já começaram, por exemplo, a ter feedbacks. Então, o feedback era uma coisa extremamente essencial que não existia. Ou seja, como que você quer que o cara melhore se você não fala para o cara o que ele precisa melhorar? Ou, às vezes, não fala do jeito certo, dá berro com o cara no corredor, é ignorante, critica a pessoa e não o erro. Então, assim, a questão de você transformar uma pessoa para um próximo patamar, ela depende muito mais de você, dono do supermercado, do que propriamente a pessoa. Mas você vai falar assim, pô, mas só depende dela para fazer acontecer. Só que ela não sabe como fazer. Se você dar todas essas instruções para as pessoas e essas pessoas se recusarem a crescer, aí eu concordo que você precisa desligar, tomar alguma atitude. Mas, se você mostra tudo isso, se você dá oportunidades de desenvolvimento, capacitação e tudo isso que nós sabemos e acabamos de comentar, é onde as pessoas atingem o próximo nível. Perfeito. Haddad, Rafael, fantástico. Você sabe da programação, logo em seguida a gente vai continuar com vocês dois, com um tema fabuloso. Eu estou até entusiasmado, fabricando funcionários lucrativos, porque realmente é um desafio ter um bom funcionário e ainda mais o maior desafio transformar esse
funcionário em lucro para a empresa, porque muitas vezes o funcionário acredita que é só ir lá e fazer o combinado. Não, ele pode avançar isso que você comentou tão bem. Então, eu vou pedir, se você quiser fazer os últimos comentários desse momento, para depois a gente passar as vinhetas para pontualmente às 21 horas entrar nosso painel conversando com especialistas e supermercadistas. Legal, muito bem, pessoal. Quero agradecer a oportunidade de estar fazendo essa palestra aqui para vocês, tendo esse contato. Como o Gilson também havia dito, nós falamos de supermercado todo tempo, todo momento. Me sigam lá no Instagram, _Rafael Haddad, HADDAD. Tem muita informação bacana, muita dica positiva sobre colaboradores, sobre gestão, sociedade familiar, enfim. Tem um universo de conteúdos lá. Fabiano, parabéns pelo evento, está maravilhoso. Tenho acompanhado todas as palestras aqui. Eu tenho certeza que o setor supermercadista está ganhando muito com tudo isso. Parabéns. Muito obrigado, Rafael. Fica um pouquinho que a gente daqui a pouco vai passar as vinhetas e depois a gente entra. Deixa eu fazer um comentário aqui. Para entrar no Instagram do Rafael, aqui na descrição, clica ali, vai estar ali, underline. Eu não sabia o que era underline há pouco tempo. Underline é o risquinho ali para baixo, Rafael Haddad. Aí você vai entrar, vai ter conteúdo. Todos os dias, tanto no stories que se fala? Nos stories, no feed, toda hora a gente está postando coisa lá. E é lá no chão da loja, tipo do Gilson lá. Pega lá o celular e sai gravando. É fantástico. Parabéns aí pelo esse trabalho de vocês. Como supermercadista, atendendo aí a comunidade, os seus clientes, os seus funcionários, os familiares dos funcionários, dando essa motivação e essa oportunidade para eles crescerem. E também aos supermercadistas de todo o Brasil que acompanham vocês nas redes sociais, e eu também sou um que acompanho, e todos que estão aqui. Vou pedir a vinheta e até daqui a pouquinho, tá, Rafael? Até logo mais, pessoal. Um abraço.